Fala, meus amores, aqui é o professor João Alves, o seu professor de Física. Na aula de hoje, o tema abordado será força centrípeta ou resultante centrípeta. Vamos discutir sobre esses conceitos mais na frente, tá? Vamos falar da parte teórica, vou dar bastante aplicação para vocês. As aplicações desses conteúdos são a coisa mais importante. Lembra que os vestibulares não querem que tu apenas saiba conceitos científicos, mas eles se importam bastante se tu sabe aplicar esse conceito científico no teu dia a dia. Então não basta saber as fórmulas se tu não sabe as aplicações dessas equações. Então vou te dar algumas aplicações bem importantes e a gente vai aprender umas coisas bem legais lá no final. A gente faz algumas questões, beleza? Então vamos falar dessa bendita, dessa força centrípeta, que a gente já teve uma noção quando trabalhou movimento circular. Primeira coisa que a gente tem que entender: todo corpo que ele executa uma trajetória circular, seja ela completa ou seja ela apenas uma curva, esse corpo vai ter uma mudança de velocidade. João, mas no movimento circular uniforme, a velocidade é constante. Calma aí. A velocidade em módulo é constante, ou seja, o valor da velocidade, por exemplo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, esse valor ele é constante. Porém, o vetor velocidade ele varia. Olha só, aqui eu tenho o vetor nessa direção e nesse sentido. Aqui eu tenho o vetor em outra direção, outra direção, outra direção. Então a gente discutiu isso na aula de movimento circular. O módulo da velocidade não muda, mas o vetor muda, o que nos acarreta uma informação de que existe uma aceleração no movimento, que a gente chamou de aceleração centrípeta. Juntando esses conhecimentos de, olha, eu sei que tem uma aceleração, e é a aceleração centrípeta. Por outro lado, eu estudei leis de Newton e vi que força resultante tem a ver com aceleração. Se eu juntar esses dois caras, vê só, força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração do meu problema é o que a gente chamou de centrípeta. Eu mostrei a vocês que se calcula dessa maneira, tá? A aceleração centrípeta nada mais é do que V ao quadrado sobre R. Da onde vem essa fórmula, João? Seria mais difícil de explicar e é algo que vai para um nível mais superior, beleza? Mas nada mais é do que fazer um tratamento vetorial a respeito das grandezas posição, velocidade e aceleração. Usando esse tratamento vetorial e utilizando um pouquinho de cálculo que é aprendido no ensino superior, você chega a essa resposta de aceleração centrípeta igual a V ao quadrado sobre R. Mas o que nos importa é o seguinte: vê só, força resultante, massa e aceleração. A aceleração está aqui, a massa é só multiplicar. Eu chego na expressão da minha força centrípeta. A força centrípeta é mv ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Toma cuidado numa coisinha. A gente vai estudar lá na frente sobre energias e a gente vai ver que tem uma fórmula muito parecida, que é a fórmula de energia cinética. Energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Não tem nada a ver com isso aí de força centrípeta, tá? Aqui é mv ao quadrado dividido por r. Então toma cuidado para não cair nessa pegadinha e confundir lá na frente. Então olha, como é que eu calculo a força centrípeta? Ela é uma força resultante que age sobre um carro em uma curva. Um carro, um satélite, ou a gente mesmo fazendo uma curva, girando, a gente vai sentir essa força resultante. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Eu sei que é essa aceleração, é a aceleração centrípeta. Então só multipliquei. Massa vezes aceleração, V ao quadrado sobre R. Está aí a minha equação de força centrípeta, tá? Uma coisa importante é, a força centrípeta não é uma força a mais que vai surgir no seu problema. Em cada problema vai existir uma força fazendo o papel de resultante centrípeta. Daí surge a ideia: João, eu chamo de força centrípeta, eu chamo de resultante centrípeta? Tanto faz. Chame da maneira que você achar melhor, mas entenda o conceito. Quando eu falo força centrípeta, é como se eu estivesse dizendo que existe uma força a mais, chamada centrípeta, que atua no meu problema. Mas não é bem assim. A força resultante, que a gente chama de resultante centrípeta, esse papel, no caso, é desempenhado por diversas forças. Vou dar 3 exemplos. Olha aí, ó. Primeiro exemplo, eu tenho essa tirinha aí, que é o movimento da Lua ao redor da Terra. Tá eles dois segurando uma corda e girando. Essa corda, de fato, não existe. Porém, quem executa o papel dessa corda que prende a Lua no movimento circular ao redor da Terra é uma força chamada gravitacional. Então, presta atenção, olha. Quem é a resultante centrípeta desse problema? É a força gravitacional.
Nesse problema, quem faz o papel de centrípeta é a força da gravidade. Então, olha, a força gravitacional faz o papel de resultante centrípeta. Nesse problema, onde o menininho está girando uma pedra através de um cabo, de uma corda. Vê só, quem faz o papel de força centrípeta nesse caso? É a tensão na corda. Quem está prendendo esse corpo no movimento circular é a corda. A gente viu que forças em corda é o que a gente chama de tensão ou tração. Nesse exemplo, quem faz o papel de centrípeta é a força de tensão. Por que eu estou reforçando isso? Porque pode acontecer um problema feito esse, que tem um bloquinho girando com a corda, e ele te pedir qual é a força de tensão nessa corda. A força de tensão é resultante centrípeta. Então, a tensão vai ser mv ao quadrado dividido por r. Beleza? Já no caso mais comum, que a gente vê bastante, eu tenho um carro aqui de Fórmula 1 e ele está fazendo uma curva. Esse carro, por inércia, ele tende a ser jogado para fora da curva. Mas tem uma força que vai prender esse cara aí. Essa força que faz o papel de componente centrípeta, essa força vai ser a força de atrito. Por quê, João? Pensa comigo. Lembra que eu falei que o atrito ele faz um papel de ser contrário à tendência de movimento? A tendência de movimento do carro é sair da curva, por causa de princípio de inércia. A tendência dele é ir para fora da curva. Quem é que puxa ele contra esse movimento? O atrito. Então, quando eu falo de carro fazendo curva, a minha resultante centrípeta nada mais é do que a força de atrito, beleza? Isso aí eu estou te dando exemplos, olha, percebe? Pega as aplicações são importantes. Em cada problema vai ter uma força fazendo o papel de resultante centrípeta. Por que isso é importante? Perceba que o que eu falei é muito verdade. A centrípeta não é uma força a mais. Não é isso. Uma força ela vai fazer o papel de resultante centrípeta. Então tomem cuidado com isso daí, tá? Agora eu vou para as aplicações mais práticas mesmo, tá? Como é que as questões cobram isso? Primeiro problema prático, que aparece muito em vestibulares. Você que quer fazer FUVEST, você que quer fazer aqueles vestibulares com modelo mais tradicional, como vestibulares seriados, vestibulares de universidades estaduais, PUC e tudo mais. Se você quer fazer esse modelo de vestibular, esse é um problema muito recorrente. Qual é o problema? Ele vai te dar um carro numa trajetória curvilínea e ele pergunta qual é a maior velocidade que esse carro pode fazer sem que ele derrape. Eu acabei de te dizer que no problema de carro fazendo uma curva, a resultante centrípeta é a força de atrito. Então, olha, eu quero a maior velocidade que eu não derrape. Se eu quero a maior para não derrapar, eu vou usar o atrito estático, porque não é para derrapar, e é o atrito estático máximo. Olha como a gente vai fazer isso. Eu tenho que a força de atrito estático vai ser a centrípeta. Força de atrito estático eu sei calcular. Mi vezes a normal. E a centrípeta é mv ao quadrado sobre r, tá? Só igualei as duas. Mas lembra que a pergunta é, qual é a maior velocidade sem derrapar? Então, no fundo, eu quero saber quem é esse v. A normal, olha, isso é uma pista horizontal. Horizontal, não é inclinada. Então, a normal é igual ao peso. Normal é igual ao peso. Então, normal, mg. M dos dois lados eu posso cortar. Esse R que está dividindo eu passo multiplicando. R dividindo, olha, fica mi vezes R vezes G. Aqui está V ao quadrado, então eu passo a raiz, beleza? Então, em problemas de carro fazendo curva, e ele quer, olha, qual é a maior velocidade que o carro faz a curva sem ser jogado para fora. Lembra que isso é uma causa de acidente muito comum. O Enem, principalmente, gosta de trabalhar com conscientização em suas questões. Por isso, é muito comum você ver questões do Enem de cinemática falando sobre o perigo de utilizar celular dirigindo, sobre como o freio ABS ele reduz acidentes, porque além de contextualizar, ele lhe dá uma ideia educativa a respeito de um tema. Então aqui ele poderia falar de prevenção de acidentes, dizendo, olha, é muito comum um motorista em altas velocidades em curva ser jogado para fora da curva. Qual é a maior velocidade que ele poderia fazer essa curva sem derrapar? Isso poderia ser uma questão. A velocidade vai ser raiz de mi vezes r vezes g, beleza? Se você não lembrar da fórmula, eu gosto que você entenda de onde as coisas venham, tá? Por isso que eu sempre mostro. Essa equação vem daqui, vem desse princípio físico.
Tem equações que não dá para demonstrar porque é uma matemática de ensino superior, mas aquelas que dá eu gosto sempre de deixar bem claro. Da onde surgiu essa equação? Simples. Eu igualei o atrito à força centrípeta, porque o atrito é a minha resultante centrípeta. Por que eu usei atrito estático? Porque eu não quero derrapar. Derrapar seria atrito dinâmico. Quando não derrapa, a gente trata de atrito estático. Beleza, ferinha? Se tu esqueceu a fórmula, é só tu resolver assim. Atrito estático é igual a minha resultante centrípeta, igual às equações que tu vai chegar no resultado, beleza? Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, que aparece bastante também, são carros em depressões e em lombadas. Perceba aqui, depressões e lombadas são trajetórias curvas. Olha aqui, ó, isso é uma lombada. É uma baita de uma lombada gigantesca. Uma lombada é uma trajetória curva, pessoal. A lombada é uma trajetória curva. Ela é curva, olha, se você for completar a curva dela, é uma curva e a componente centrípeta vai ter que estar para baixo, para o centro da trajetória. Lembra aqui, centrípeta aponta para o centro. Então, olha, se eu fosse fazer aqui a trajetória toda, ia ser uma bolona assim, ó, a trajetória toda. A centrípeta aponta para o centro. Nesse caso, ferinha, peso e normal não vão ser iguais. E a centrípeta vai ser a diferença entre o peso e a normal. Por que, João? A centrípeta não é para baixo? A centrípeta não é uma resultante para baixo? Então é como se fosse um cabo de guerra. Para baixo. Então o meu eixo que eu vou estar olhando vai ser para baixo. Quem é que está para baixo? O peso está a favor. Quem é que está contra? Para cima. É a normal. Então olha, quando eu estou numa lombada, tu olha o formato da trajetória. O centro da trajetória vai ser para baixo. Como é que eu calculo a força resultante? Quem está ao favor é o peso, para baixo. Quem está contra, a normal para cima. Então, minha resultante centrípeta, peso, que está ao meu favor, menos é para quem está contra. Menos o carinha que está para cima, que é a normal. Quando eu falo de uma depressão, que seria uma curva, só que um buraco gigantesco aí, ó, as coisas mudam. Porque se a curva está assim, o centro da trajetória está para cima. É só tu completar a bolinha, ó. Completa a bolinha, fera, completa. Completou, olha. Onde é que está o centro da trajetória? Lá em cima. É como se o carro estivesse na parte de baixo da trajetória. Então a força centrípeta está para cima. Agora as coisas mudam. Quem está a favor? A normal, para cima. Quem está contra? O peso, para baixo. Agora está resolvido. Nesse segundo caso, que é uma depressão, a resultante, lembra, a força centrípeta é a resultante. Então, olha, a resultante centrípeta vai ser quem está a favor, normal, menos quem está contra, o peso. Tranquilinho? Segunda aplicação que eu estou te dando. Eu vou te dar mais aplicações. Essa é a que os vestibulares mais gostam. Essa é a queridinha dos vestibulares, tá? Aplicação sobre globo da morte. É uma coisa muito comum que você vê principalmente em circos. Aqueles globos lá de metal e a galera entrando de moto, girando de cabeça para baixo. Aquilo é um bagulho muito louco. Se a gente for analisar, como é o problema do globo da morte? Quando o cara tá lá em cima, olha, o peso tá para baixo, a normal ela é perpendicular à trajetória. A trajetória está aqui, olha, a moto faz uma pressão no teto, o teto responde com a força normal para baixo. Lembra aqui, normal não é reação do peso. Normal é reação à força de compressão na superfície. A moto comprime a superfície, ela espreme a superfície para cima, ela faz uma pressão para cima. Então a superfície vai responder com a força normal que vai apontar para baixo. Então, quem é a resultante centrípeta? Vê, a centrípeta também está para baixo. A resultante é para baixo, ó. O centro da trajetória está por aqui, ó, tem que apontar para baixo. Peso está a favor, entra com o sinal mais. Normal está a favor, então entra com o sinal mais. Então vou ter aqui, força centrípeta vai ser a normal mais o peso, as duas positivas, beleza? É a diferença que tem para aqueles casos que eu falei de lombada, depressão, percebe? Aqui, ó, centrípeta é para baixo, peso é para baixo, normal é para baixo. Centrípeta é a resultante. Quem é a resultante? Normal mais o peso, beleza? Mais, tem uma fuleiragem. As questões vão perguntar o seguinte: qual é a menor velocidade que esse cara vai passar sem que ele caia? Vê só, ferinha. Quanto menor a velocidade, agora presta atenção que isso é o pulo do gato. Quanto menor a velocidade que ele passa lá em cima, menos pressão ele faz no teto. Concorda comigo?
Quando ele passa em alta velocidade, ele faz muita pressão na grade lá em cima. Quanto menor a velocidade, menos pressão ele faz lá em cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pressão que ele faz no teto nada mais é que a força de ação que vai ter uma resposta que é normal. Se a pressão no teto é menor, a normal é menor. Quando eu quero a velocidade mínima, é como se eu estivesse considerando que a pressão que ele faz lá em cima é quase nenhuma. Na prática, é como se ele descolasse por um momento e voltasse a cair. Aquela sensação que a gente tem na montanha-russa, quando a gente passa numa velocidade mais devagar, que ele vai, você sente que você descolou do banco e começou a cair de volta. Para fazer essa conta, percebe o que eu estou dizendo? Ele está pedindo a velocidade mínima. Se a velocidade é mínima, a pressão no teto vai ser mínima. Então a normal vai ser bem pequenininha. O que é que a gente vai fazer? Olha só, para achar a velocidade mínima, vamos avaliar uma situação que é limite, é isso que eu falei. Nessa situação limite, eu vou sumir com a normal. Por quê? Já expliquei. A pressão no teto vai ser pequena, então a normal vai ser pequena. Em aproximação, a gente joga a normal fora. Então sobra aqui. A minha resultante centrípeta vai ser igual apenas ao peso. Então olha, centrípeta mv ao quadrado sobre r. Peso, massa vezes gravidade. Corto m com m. O r passa multiplicando, olha, r vezes g. V ao quadrado passa raiz. Então lembra, no globo da morte, a velocidade mínima é a raiz de RG. RG lá, o documento de identidade. Para tu lembrar, ó. No globo da morte, velocidade mínima, raiz de RG. Beleza, ferinha? Aplicação. Percebe que eu estou te dando muita aplicação desse conteúdo, que é o importante de fato. Vamos aplicar? Vamos fazer algumas questões. Primeira questão. Um carro de 1000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros. Te deu massa, te deu velocidade, te deu raio da trajetória. Contido em uma superfície horizontal. Beleza. O que é que isso está me dizendo? Numa superfície horizontal e não tem movimento na vertical, né? Então o peso vai ser igual a normal, massa. Determine o coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto, para que esse veículo não derrape. Como a gente resolve isso? Carro fazendo curva, a resultante centrípeta vai ser a força de atrito. Sabendo disso, você mata a questão. Centrípeta igual a força de atrito. Centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Atrito é mi vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso, porque a pista é horizontal. Normal é igual ao peso, mg. M de um lado, m do outro. A gente corta. Então eu vou ter, ó, sobrou velocidade ao quadrado, a velocidade é 30. 30 ao quadrado, dividido pelo raio. O raio ele deu também, ó, tá aqui, ó, 300. Então v ao quadrado dividido pelo raio, igual a mi vezes a gravidade. Percebe que a massa sumiu, cortei dos dois lados, tá? A gravidade é 10. 30 ao quadrado dá 900. 900 dividido por 300 vai dar 3, tá? 3. E esse 10 que está multiplicando eu passei dividindo. Beleza? Então percebe o que eu fiz, olha. 30 ao quadrado é 900. Dividido por 300, o resultado aqui é 3. Olha aqui o 3. 10 está multiplicando, ele passa dividindo. 3 dividido por 10, 0,3. Achei o coeficiente de atrito da superfície, beleza? Facinho de resolver. Vamos para a próxima questão? A próxima questão é globo da morte. Um motociclista realiza um movimento circular em um plano vertical de uma estrutura esférica conhecida como globo da morte. E o raio é 6,4 metros. Então, o menor valor da velocidade no ponto mais alto para a moto não perder o contato com o globo é de quanto? A pergunta é, no globo da morte, o raio é 6,4, eu quero saber qual é a velocidade mínima. E adote g igual a 10. Ferinha, a gente sabe que no globo da morte, nessa situação limite, a gente acabou de ver, centrípeta é igual ao peso. Massa, João, entendi. Como é que a gente resolve? Tu pode partir daqui e abrir a conta, ou tu pode lembrar direto que eu te falei. Velocidade é raiz de RG, é raiz da tua identidade lá, do RG. R é 6,4. G é 10. 6,4 vezes 10 dá 64. Raiz de 64, 8 metros por segundo, beleza? Fizemos duas questões, te dei muita aplicação, então essa aula tu tem que revisitar. Tu tem que ver ela mais de uma vez. Ver uma vez só não vai ser suficiente. Assiste uma vez, vê essas questões, assiste de novo, pega os detalhes, anota as observações, que ela tem muita aplicação para te dar. Então,
Toma cuidado, aprende bem, me segue no meu Instagram. Curte o vídeo aqui, compartilha para os teus amigos, para a maioria da galera ver. E a gente se vê na próxima aula, tá? Fui!